dia, bem-vindos e bem-vindas de volta. Estamos agora no nosso segundo dia, na nossa segunda mesa do dia do Congresso Internacional Hobbes. É uma alegria ter todos aqui e todas. Vou passar a palavra em breve aos apresentadores, mas antes eu gostaria só de fazer alguns lembretes a partir aí das orientações, né, da organização. Então, lembrar que essa sessão está sendo gravada e transmitida via YouTube. As apresentações têm 20 minutos, faltando 5 minutos para completar os 20 minutos, eu abro meu microfone para informar os expositores do tempo. Caso algum dos expositores deseje usar o recurso de compartilhar a tela, a organização pede para, por favor, darem um toque antes para que seja liberado esse recurso também. E as perguntas serão feitas ao final, certo? Nós teremos 30 minutos de perguntas e, inicialmente, nós vamos tentar reunir aí 5 perguntas, né, por favor, feitas da forma mais objetiva, para a gente ganhar tempo. E se a gente continuar tendo tempo, né, que a gente sempre espera ter tempo de bater mais papo e discutir os conceitos, então a gente abre novamente. Por favor, para fazer as perguntas, usem o recurso do levantar a mão ou raise hands, dependendo da sua versão do Zoom. Ele é um recurso que está no Reações, ou, se for uma versão mais antiga, você encontra isso lá junto dos participantes. Tá? Então, sem mais delongas, dou as boas-vindas novamente e já vou aqui pedindo para o professor Clóvis, que é o nosso querido coordenador do GT, e se organizando. A apresentação do professor Clóvis está intitulada como Autoritas Facie Legem, Ciência Política e Normatividade na Filosofia de Hobbes. E o professor Hobbes, olha aí, Clóvis, como tu tá importante. E o professor Clóvis é da Universidade Federal da Fronteira Sul. Bem-vindo. Ok, Rita, bom dia, obrigado. Bom dia a todas e todos. Obrigado aí mais uma vez pela presença no nosso evento. Eu vou começar, então, a leitura do meu texto. No capítulo 26 do Leviatã, Hobbes afirma que a obrigatoriedade da lei não depende da suposta verdade descoberta pelos filósofos morais. A recorrente declaração dessa tese parece, por vezes, comprometer o projeto de fundar uma ciência política expressa na intenção de Hobbes de apresentar um sistema filosófico que parte da física e chega até a política. Contudo, se levarmos a sério a tese segundo a qual é a autoridade que faz a lei, parece que as ordenações políticas não encontram fundamento na ciência, mas na decisão arbitrária do soberano, que impõe a lei não porque ela é uma espécie de verdade moral obtida a partir do método científico, mas por se tratar de uma decisão de sua vontade. Desta perspectiva, o projeto de fundar uma ciência da política parece perder grande parte de sua força, o que, por sua vez, torna problemático o estabelecimento de uma base normativa adequada para a autoridade política. Em última instância, se a legitimação da autoridade não deriva da verdade descoberta pelo método científico, mas da autoridade constituída em si mesma, cabe perguntar qual seria propriamente o papel da ciência na justificação da normatividade política. Nesse sentido, parece não haver nenhum elemento racional que legitime as decisões do soberano, além da própria autoridade que dele emana. Esta condição parece expressar um aspecto irracionalista na filosofia política de Hobbes, que estaria em oposição ao seu projeto de fundar a política sobre o conhecimento científico. Nossa intenção aqui é tratar desse problema e elencar alguns elementos que possam demonstrar que a tese da autoritas facie legem não implica o abandono da racionalidade, argumentando que não apenas a justificação da autoridade, mas o próprio processo legislativo do soberano segue um conjunto de princípios racionais. Richard Tuck tem insistido que a causa do conflito na filosofia hobbesiana está relacionada mais com uma disputa de crenças do que de desejos.
Esta interpretação nos remete imediatamente para o problema levantado por Hobbes no capítulo 6 do Leviatã, a respeito da impossibilidade de um acordo sobre as noções de bem e mal, certo e errado, na ausência de uma autoridade política. Logo após definir as paixões como movimentos voluntários no interior do corpo, Hobbes afirma que as noções de bem e mal são nomes dados aos objetos das paixões. Eu cito, pois as palavras bom e mal e desprezível são sempre usadas em relação à pessoa que as usa. Fim de citação. Nesse sentido, a origem dos termos morais fundamentais é dada a partir do fluxo inconstante das paixões, cuja consequência imediata é a impossibilidade de um acordo em torno de tais termos. Cito Hobbes, não há nada que o seja simples e absolutamente. Nem há qualquer regra do bem e do mal que possa ser extraída da natureza dos próprios objetos. Ela só pode ser retirada da pessoa de cada um quando não há estado, ou então num estado da pessoa que representa cada um. Fim de citação. Na medida em que não há nada bom ou mal em si mesmo, dado que não há o summum bonum do qual se falava nos livros dos antigos filósofos morais, por natureza, as noções de bem e mal dependem exclusivamente do fluxo inconstante das paixões. Estes argumentos já anunciam a necessidade do Estado para a regulação da vida em sociedade, não apenas no sentido de garantir a segurança, mas também para instituir um regime de linguagem comum que possa dar conta de resolver a fluidez das noções morais. Se do ponto de vista das próprias coisas é impossível derivar qualquer noção objetiva de bem e mal ou certo e errado, do ponto de vista da própria concepção de razão, o texto de Hobbes muitas vezes também parece conduzir para uma insuficiência intrínseca à capacidade da razão para estabelecer uma solução definitiva para o problema, o que dificulta atribuirmos a Hobbes uma noção clara de razão prática. Nas terceiras objeções a Descartes, Hobbes afirma que, pela razão, nada concluímos acerca da natureza das coisas, mas somente acerca de suas denominações, isto é, por ela vemos se compomos bem ou mal. Esta passagem expressa a mudança radical operada por Hobbes em relação à concepção clássica. Não se trata mais de uma faculdade teleologicamente orientada, como em Aristóteles, capaz de colocar fins aos homens. A razão agora é compreendida de modo meramente a estabelecer relações entre nomes, enquanto os fins são dados exclusivamente pelo desejo. Esta concepção de racionalidade como cálculo com nomes dificulta pensarmos o problema da normatividade em termos puramente justnaturalistas, ainda que Hobbes recorra à linguagem da lei natural e efetivamente afirme que a verdadeira filosofia moral é a ciência das leis de natureza. Contudo, é problemático considerar as leis naturais como fonte da autoridade política, uma vez que não se tratam propriamente de leis, não gerando obrigatoriedade no estado de natureza. Contudo, se por um lado a concepção de razão como cálculo parece dificultar a atribuição a Hobbes de uma noção de razão prática capaz de justificar os enunciados normativos da autoridade política, por outro, o filósofo encontra na passagem da prudência para a razão o estabelecimento da necessidade e universalidade que falta ao conhecimento da experiência. A distinção entre prudência e ciência ocupa um lugar de destaque na estrutura argumentativa do Leviatã, uma vez que é sobre ela que Hobbes parece justificar a tese de um conhecimento seguro para a política. É possível certamente indagar se a passagem da prudência para a ciência tem o mesmo estatuto na política do que tem na epistemologia. Contudo, é necessário considerar que Hobbes defende que a política tem um estatuto científico superior às ciências empíricas, dado que segue o modelo dedutivo da geometria. Neste sentido, a questão está em saber se a justificação da autoridade depende de uma superioridade epistêmica do soberano. A tese da autoritas facit legem parece apontar para a direção contrária. Estudos recentes de Michael Stowes e George Duck mostram que o voluntarismo característico da teoria da justificação da autoridade política hobbesiana ocorre num contexto de mudança da legitimação do poder político, cujo desenvolvimento é expresso significativamente na relação entre os conceitos de autoridade e poder. Tais conceitos, segundo Duck, eram concebidos de modo distinto até o início da modernidade.
No direito romano, o termo autoritas designa a prerrogativa do Senado de dar conselhos aos magistrados ou portadores do poder político. Segundo Duke, esta noção de autoritas, eu cito, retém uma forte conexão epistemológica com argumentação, sugerindo a dependência de uma fundamentação anterior sobre a verdade. Já o termo potestas, por contraste, designa o poder político derivado da vontade do povo e manifestado na forma de comandos. Carl Schmitt também insiste nessa distinção, afirmando que, eu cito, o Senado tinha autoritas, mas é do povo que dependiam a potesta e o império. Fim de citação. É bastante perceptível que na obra de Hobbes ocorre um encobrimento da distinção entre os dois conceitos ao ponto de serem utilizados de modo intercambiável. Esta mudança semântica, que acabou por confluir o significado de dois termos originalmente distintos, é característica da filosofia jurídica que se desenvolve a partir da modernidade, expressando-se no aparecimento de uma concepção chamada teoria do comando, segundo a qual a justificação normativa da lei é tal posição, efetivamente, parece ser a de Hobbes. Este processo de apagamento da distinção entre autoritas e potestas, característico da modernidade, tem sido apontado como problemático por autores como Carl Schmitt, Hannah Arendt e Agamben. Hannah Arendt, em seu ensaio O que é autoridade, lamenta a confusão entre autoridade e poder operada na moderna teoria do Estado. Eu cito, visto que a autoridade sempre exige obediência, ela é comumente confundida com alguma forma de poder ou violência. Contudo, a autoridade exclui a utilização dos meios externos de coerção. Onde a força é usada, a autoridade em si mesma fracassou. Fim de citação. Contudo, não há consenso em torno do fato de autoritas representar um sentido epistemológico que faltaria a potestas. Os estudos de Hannah Arendt e Agamben apontam para outra direção, ressaltando que o conceito de autoritas está relacionado mais propriamente com uma noção de posição hierárquica do que com uma noção de superioridade epistemológica. Agamben ressalta que a origem da noção, tanto no direito público quanto no privado, está associada à posição daquele que detém autoritas. No direito privado, segundo Agamben, ela é derivada diretamente da condição do pater. No direito público, o que caracteriza a autoritas é sua capacidade de, em circunstâncias especiais, suspender a potestas. Nessa direção, portanto, parece difícil afirmar, como defende George Duke, que haveria uma espécie de sentido epistemológico na noção de autoritas. De todo modo, no caso específico de Hobbes, está claro que a fonte da legitimidade da autoridade não repousa em sua suposta superioridade intelectual, como se aquele que detém a soberania possuísse uma capacidade superior de descobrir as verdades morais às quais os demais não têm acesso. Distintamente, a legitimidade da autoridade deriva, no Leviatã, do processo de autorização, fundado na dinâmica autor-ator, que concebe, em última instância, a legitimidade da autoridade como derivando da própria vontade dos indivíduos. É importante ressaltar também que o processo de autorização não tem como base uma premissa sobre a superioridade epistêmica do autorizado sobre os autores da autorização. Até porque, para Hobbes, em completa concordância com o cartesianismo de seu tempo, a condição própria da natureza humana é de igualdade intelectual. Hobbes, efetivamente, não se interessa pelas características naturais e intelectuais do autorizado, uma vez que está preocupado com a soberania enquanto pessoa artificial. O problema para Hobbes é outro. A noção de autorização, que legitima a autoridade, vem resolver justamente o problema do conflito de opiniões do estado de natureza. Este conflito, para Hobbes, não é resolvido simplesmente apelando para a superioridade intelectual de alguém, mas para a noção de unidade. Eu cito Hobbes: uma multidão de homens é transformada em uma pessoa quando é representada por um só homem ou pessoa, de maneira que tal seja feito com o consentimento de cada um dos que constituem esta multidão, porque é a unidade do representante e não a unidade do representado que faz que a pessoa seja una. Fim de citação.
O processo de autorização se justifica na medida em que resolve os problemas apontados por Hobbes sobre a dificuldade de unidade em torno das avaliações morais, fundamentalmente o problema do conflito de opiniões. Dado que não existe nenhum summum bonum, dado que da natureza das coisas não se pode derivar nenhuma regra do bem e do mal, e que nessa condição os homens tendem a conflitar, a autorização permite a conquista da unidade e a definição comum do bem e do mal, do certo e do errado, através da instituição da lei civil. Diante dessas questões, cabe investigar mais especificamente se o procedimento legislativo do soberano deve seguir alguma regra racionalmente justificada para que seja considerado legítimo, ou se toda decisão do soberano é por si só legítima em virtude de sua autoridade derivada do pacto de autorização. É especialmente nos capítulos sobre o cargo do soberano e sobre as leis civis que encontramos algumas considerações sobre a questão. Logo no início do capítulo 26, Hobbes afirma que a lei civil não pode ser contrária à razão. Esta declaração expressa o caráter racional envolvido no procedimento legislativo. Contudo, não se trata, segue dizendo Hobbes, de nenhuma razão privada. Caso contrário, haveria tantas contradições nas leis como há nas escolas. Eu cito Hobbes. Nem tampouco, como pretende Sir Edward Coke, de uma perfeição artificial da razão, obtida através do estudo e da observação e experiência, como era a dele. Portanto, o que faz a lei não é aquela jurisprudência ou sabedoria dos juízes subordinados, mas a razão deste homem artificial, o Estado e suas ordens. Fim de citação. Esta passagem não deixa de apresentar a questão de modo ambíguo, uma vez que, se por um lado a lei não pode ser contra a razão, por outro não se trata de qualquer razão, mas apenas da razão do Estado. Cabe perguntar por que esta razão do Estado é superior às demais, e efetivamente não parece haver nenhuma justificativa fundada na superioridade epistêmica da razão do soberano. Neste sentido, fica evidente que Hobbes não está contando com uma capacidade de raciocínio superior da pessoa natural que ocupa a soberania. A justificativa para a condição especial que a razão do Estado ocupa é apresentada no mesmo parágrafo. Eu cito: e sendo o Estado, em seu representante, uma só pessoa, não é fácil surgir uma contradição nas leis. E quando tal acontece, a mesma razão é capaz, por interpretação ou alteração, de eliminar a contradição. Fim de citação. Esta justificativa, a meu ver, expressa toda a ambiguidade da relação entre ciência e política sobre a qual tratamos aqui. O que confere um status diferenciado à razão do Estado não é uma qualidade intrínseca à capacidade de raciocínio da pessoa natural do soberano, mas uma condição exterior que diz respeito à circunstância do procedimento. O que muda com a instituição do Estado são as circunstâncias do procedimento racional a respeito do processo legislativo. Ao invés de várias pessoas naturais raciocinando, há apenas um raciocínio, aquele do Estado. E o que confere mais segurança aos resultados neste caso é justamente o fato de que, sendo apenas um único raciocínio em jogo, é mais fácil prever e resolver as eventuais inconsistências e contradições. A lição de Hobbes aqui reflete vários momentos de sua obra, com várias pessoas disputando através do raciocínio, a chance de indeterminação e confusão é sempre maior. Assim podemos compreender melhor a ideia de que a autoridade faz a lei. Não significa que a autoridade não deve respeitar a verdade ou a razão, mas sim que a verdade em si mesma é insuficiente para conceder legitimidade à lei, uma vez que as várias racionalidades em disputa seguiriam impedindo a estabilidade do processo legislativo. É necessário, portanto, a autoridade do soberano para que se coloque fim às disputas, do mesmo modo que é necessária a sua autoridade para colocar fim às disputas de opiniões do estado de natureza. Ainda no capítulo sobre a lei civil, Hobbes apresenta um conjunto de considerações que expressam o aspecto voluntarista e positivista de sua concepção de lei e demonstram o caráter terminativo da decisão do soberano. Defendemos, contudo, que tais considerações não implicam o abandono da razão e da ciência.
pois o processo de instituição da lei as pressupõe. Para isso, devemos observar o capítulo sobre o cargo do soberano, onde Hobbes apresenta algumas indicações sobre as funções que o soberano deve realizar. Fundamentalmente, precisa garantir a segurança, manter a soberania, fazer boas leis e informá-las claramente aos súditos. Nesse sentido, há uma declaração enfática abrindo o capítulo. Cito: o cargo do soberano consiste no objetivo para o qual lhe foi confiado o poder, nomeadamente a obtenção da segurança do povo. A garantia da segurança do povo, sobre a qual Hobbes enfatiza ser mais do que a mera preservação, exige um conjunto de medidas que norteiam a ação do soberano. Eu cito: por uma providência geral, contida em instrução pública, quer de doutrina, quer de exemplo, e na feitura e execução de boas leis, às quais os indivíduos podem recorrer nos seus casos. Dizer que a autoridade faz a lei não parece, portanto, implicar no abandono da razão em nome de um arbítrio irracional. Ao contrário, Hobbes aponta a necessidade de regras racionais que orientem o processo decisório do soberano, tendo em vista a manutenção da estabilidade e, nesse sentido, as indicações da razão, segundo as quais a paz é boa e a respeito das virtudes morais, seguem sendo princípios de orientação para o soberano. O soberano é um intérprete definitivo das leis de natureza, diz Hobbes, mas esta interpretação deve seguir um procedimento também racional. Não se trata, contudo, de uma razão privada do soberano, mas da razão enquanto pessoa artificial, cujo fundamento está no pacto de autorização. Assim, em várias passagens, Hobbes declara que na tarefa legislativa deve-se buscar a justiça e a imparcialidade, na medida em que são fundamentais para garantir a continuidade do Estado. Podemos concluir, portanto, que aqui a ciência moral de Hobbes, concebida como dedução das leis de natureza, é fundamental para orientar o processo de interpretação das leis naturais e a instituição da lei civil. Ainda que não seja pelo fato do conteúdo da lei ser verdadeiro que a torne obrigatória, é nesta racionalidade fundamental da ciência das leis de natureza que o processo legislativo do soberano deve se fundamentar. Encerro aqui a minha participação e agradeço a presença e a paciência de todos e todas. Obrigado. Muito obrigada, Clóvis, precisamente no tempo, e eu já convido a Rafael Esteban Gutierrez Lopera, que vai apresentar o trabalho Soberania e Autolimitação, do Príncipe de Baudin ao Leviatã de Hobbes. Rafael, você está por aí? Hola, ¿se me escucha? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, mi trabajo lo he titulado Soberanía y Autolimitación del Príncipe de Baudin al Leviatán de Hobbes. Lo que yo he pretendido hacer es una suerte de trabajo más bien comparado entre los conceptos de soberanía y los límites a los que se somete el soberano en el caso de Baudin y en el caso de Hobbes. Calculo que no me alcanzará el tiempo porque no tengo un texto preestablecido, sino más bien un guión. Así que iré todo lo más rápido que pueda y también lo más claro que pueda, y en dado caso, pues en las preguntas se solventarán algunas dudas. Empiezo con un contexto, y es que el texto de Baudin es un autor del siglo XVI que publica los seis libros de la República en 1576, un libro que es frecuente tenido por la literatura hobbesiana como un antecedente del Leviatán, porque anticipa buena parte de las temáticas, de los argumentos y de los conceptos que trabaja Hobbes. Ahora, el contexto de redacción de Baudin es también muy similar en muchos sentidos al de Hobbes, porque Baudin en Francia también atiende a una suerte de crisis de la institucionalidad y sobre todo de la autoridad de la monarquía francesa del siglo XVI. Baudin pertenece a una generación de historiadores y juristas que intentan un proceso como de reorganización de los fundamentos de la sociedad, y Baudin sobre todo intenta aportar unas bases sólidas para un derecho público. En definitiva, Baudin, tanto como Hobbes, como ustedes sabrán, se encuentran buscando fundamentar una suerte de poder unificado que administre autoritativamente ciertos aspectos, sobre todo del orden de lo teológico político y de lo económico, que amenazan
continuamente digamos, desestabilizar una sociedad ya tan valiente. Entonces lo que yo me propongo es estudiar el concepto que también que esgrime Baudin antes de Hobbes, que es el de soberanía sobre todo, y por lo menos evaluarlo a la luz de un concepto no empleado ni por Hobbes ni por Baudin, pero es latente, digamos, como categoría de análisis, y es el de autolimitación. Sobre Baudin me propongo decir que el concepto de soberanía de Baudin es incapaz de autolimitarse porque Baudin desdice del concepto de autolimitación y sus argumentos son coherentes con ello. En esta coherencia lo desembocará a la contradicción de evaluar la soberanía. En el caso de Hobbes es distinto. Hobbes también desdice del concepto de autolimitación, en esto no es distinto de Baudin, pero su argumentación no es coherente. Su argumentación presupone todo el tiempo que tanto soberano como súbdito, como hombre de naturaleza, reclaman una suerte de autoobediencia en ciertos aspectos. Entonces, el concepto de Baudin de soberanía es dotado, digamos, de varios aspectos. Y el primero y el más sustancial para Baudin es el poder de dar leyes a todos en general y a cada uno en particular sin consentimiento de superior o de un inferior. Este atributo contiene todos los demás atributos de la soberanía para Baudin. Y aquí, digamos, podríamos decir que reposa en cierta parte la ilimitabilidad que suele predicarse del soberano. ¿Por qué? Porque de aquí se deduce el derecho de última instancia. Esto es un elemento que ha trabajado mucho, como todos saben acá, Carl Schmitt, respecto de cómo el soberano se encuentra por encima de las leyes, tanto al momento de dictarlas no se encuentra obligado a la ley que ha dictado, y al momento de dictarlas tampoco tiene que atender a reclamos, requerimientos o sugerencias de nadie, salvo su propia voluntad, para hacer efectiva su pretensión instituyente. Entonces tenemos este poder ilimitado, y Baudin es el primero en definir, que parece ser, digamos, la característica decisiva a la hora de hablar de soberanía, y Baudin es el primero en decir, cito, la soberanía es ilimitada, no es limitada, perdón, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo. Ahora, otra forma de decir esto, cito nuevamente, es, este poder es absoluto y soberano porque no está sujeto a otra condición que obedecer a la ley de Dios y a la ley de naturaleza. Acá, digamos, Baudin no se distingue de Hobbes en el entendido de que en efecto hay límites para el poder soberano, y el primero de ellos, tanto en Baudin como en Hobbes, es la ley de naturaleza y la ley que se condice con la ley de Dios. Una forma de decir esto es que el soberano en realidad es el primero después de Dios, pero el ser el primero después de Dios es idéntico a estar supeditado a Dios. Entonces, en efecto, hay límites. 3 límites en concreto que a mí me interesan. El primero, ley de Dios y ley natural, que digamos no va a ser nuestra gran... No recurriremos tanto a ese camino, sino recurriremos a los otros 2 límites. El segundo es las leyes que atañen al Estado y la fundación del reino, que son, digamos, las leyes que son la condición de posibilidad de los límites en torno a los cuales tiene sentido hablar de soberanía. Y por el otro lado, convenciones justas y razonables. Veremos qué entiende Baudin cómo se adecua el soberano a estos límites. ¿Por qué? Porque ser ilimitable no equivale a no adecuarse de hecho a ningún límite. Esto es algo que entiende Baudin y por eso dice, cito, si decimos que tiene poder absoluto quien no está sujeto a las leyes, no se hallará en el mundo príncipe soberano. Desde luego, Baudin entiende esto, por eso la contradicción no es tan sencilla en su caso. Por lo menos tenemos acá hasta ahora unas tesis encontradas. La de la imitabilidad, que dice, es necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al imperio de otro, y por ello se dice que el príncipe está exento de la autoridad de las leyes, está por encima de las leyes. Pero hay una tesis encontrada que es, todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza, ya lo vimos, y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos. Esto, digamos, es una cierta novedad respecto de cómo se entiende el poder. O bueno, novedad no, porque Baudin es anterior a Hobbes, pero es una distinción importantísima. Lo que importa es ver cómo entiende, cómo explica Baudin que el soberano se someta a estas leyes, porque Hobbes tiene una explicación, Baudin veremos cómo lo hace. Entonces veamos este segundo límite, que son las leyes fundamentales del Estado. Las leyes fundamentales del Estado, ¿qué dice Baudin? En cuanto a las leyes que atañen al Estado y a la fundación del reino, el príncipe no las puede derogar por ser añejas
e incorporadas a la corona, como la ley sálica en el caso de la monarquía francesa. Entonces, lo que Baudin se encuentra tematizando acá es el hipotético caso, hipotético pero posible caso, en el que un soberano, ejerciendo su soberanía, atente contra el poder soberano. ¿Por qué no las puede derogar? Esto es lo que me interesa. Baudin ofrece un ejemplo, el de Francisco I de Francia, que era soberano cuando Baudin nacía, que al parecer le ofrece el poder de conceder gracia a los condenados por encima de las sentencias y contra el rigor de las leyes, se lo ofrece a su madre. Entonces la corte lo que hace es recordar a la madre y al rey, al soberano, que no se pueden entregar este tipo de atributos sin entregar con ellos la soberanía. Esto es algo que Baudin dice también con Hobbes. ¿Qué sucede? Que la madre devuelve el poder sin antes haber atendido al requerimiento que se le hizo. Es decir, no hubo necesidad de que se le requiriese devolver el poder para que ella declinara. Ahora, ¿qué es lo que explica Baudin? Las confirmaciones, es decir, de haberse confirmado este poder o declinaciones, en el caso concreto de la madre, de tales privilegios, son también nulas, porque la confirmación o declinación nada vale si el privilegio es nulo de por sí. Que el privilegio es nulo, no hay duda, pues no puede ser concedido sin la corona, como decíamos. Entonces, ¿qué es lo que entiende Baudin? Que cualquier intento de hecho de el soberano de entregar ciertos atributos que son discientes respecto de su majestad soberana son de hecho nulos. Es decir, no son nulos allende la voluntad del soberano. Es decir, quiera o no quiera, el soberano no puede hacerlo. Esto es algo, por ejemplo, que evalúa Pedro Bravo, que es el que se encarga de hacer la introducción del texto de Baudin, de la editorial Tecnos por lo menos, y es que dice, Baudin no organiza ningún tipo de protección legal para el caso de una extralimitación, y desde luego que no organiza ningún mecanismo, porque Baudin no concibe que un soberano se pueda extralimitar. ¿En qué sentido concibe que un soberano no se pueda extralimitar? Eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque Baudin, como decíamos, desdice del mecanismo de autolimitación. Es decir, para Baudin repara en una cita del Digesto, según la cual yo no hablo latín, pero traduciría algo así como la obligación que depende en la voluntad de cada quien, de la persona que promete, es nula. Es decir, si la obligación pende de mi voluntad, en realidad no, si mi obligación pende de mi voluntad, en realidad no es para mí una obligación. ¿Qué dice Baudin? Por naturaleza es imposible darse ley a sí mismo o imponerse algo que dependa de la propia voluntad. El rey no puede estar sujeto a sus leyes, así como el papa no se ata jamás sus manos, como dicen los carlonistas, tampoco el príncipe soberano puede atarse las suyas, aunque quisiera. Entendamos esto, acá hay una paradoja. Baudin desdice de la autolimitación para poder conservar un atributo soberano que es la incomunicabilidad de las propiedades soberanas. Baudin dice que si un atributo es del soberano, no puede ser de un súbdito. Es decir, no puede tener un súbdito y un soberano el mismo atributo si el atributo es soberano, desde luego. Entonces, desdice de la autolimitación y ¿por qué? Porque es contrario a estar por encima de las leyes. Recordemos, ser ilimitado es estar por encima de las leyes. Baudin desdice entonces de la autolimitación. Ahora, para salvar la incomunicabilidad, desdice de estar por encima de las leyes. Esto es una paradoja que a mí me parece muy interesante, porque Baudin lo que está haciendo acá es, como no puede reparar o no puede hacer depender nada de un límite interno, entonces lo único que le queda por hacer es hacer depender esta imposibilidad o esta nulidad del soberano de un límite externo. ¿Y cuál es el resultado? Que devalúa la voluntad soberana. Acá la voluntad soberana le es insuficiente al soberano para hacer lo que pretende. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? O bueno, ¿qué podría ser una respuesta, digamos, conceptual en este sentido? Baudin, al igual que Hobbes, ofrece una distinción entre ius y lex, entre derecho y ley. Es muy distinta, sin embargo, la distinción de Baudin a la de Hobbes, como veremos. La de Baudin, digamos, Baudin se distingue de autores como Maquiavelo o de las lecturas más efectistas de Hobbes, en que Baudin sí pretende establecer una teoría de un poder legítimo y no solamente, como en muchos pasajes de Hobbes se ve, una teoría del poder efectivo. ¿Por qué? Porque para Baudin el derecho, es decir, ius es la voluntad divina, es la emanación de la bondad y de la prudencia de Dios, y a través de ella se articula toda la vida humana en el plano
temporal y en el plano de la providencia. Es una suerte de organismo que recuerda más al aristotelismo que al hobbesianismo. Y la ley es, si bien la ley es producto de la voluntad humana, en contraste con el ius, que es el producto de la voluntad divina, esta ley, para ser ley, debe estar de acuerdo y debe ser instituido de acuerdo a los mandatos de la naturaleza, que es el lex, perdón, que es el ius. Entonces, la ley humana está acá sometida al ius y no al contrario, como podríamos decir que está en Hobbes. Ahora, veamos el tercer límite, porque acá es donde entra a jugar esta distinción. El tercer límite son las justas convenciones y promesas. ¿Qué dice al respecto Baudin? El príncipe está en tal modo obligado a las convenciones hechas por sus súbditos, aunque solo sean de derecho civil, que no las puede derogar con su poder absoluto. Si no hay justa causa para anular la ley que prometió mandar el príncipe, no puede ni debe ir contra ella. La obligación acá del príncipe es doble. Es con el ius, con el derecho, es decir, con la voluntad divina, y es con la lex. ¿Por qué? Porque acá Baudin no concibe un límite interno, sino solamente un límite externo, que en este caso, en el caso del lex, sería la voluntad de aquel a quien ha prometido. El soberano debe mantener, esto es muy interesante, lo dice Baudin, debe mantener estas promesas aún en perjuicio suyo. Entonces, nótese que el soberano de Baudin no puede perjudicarse por exceso de soberanía, pero sí puede perjudicarse y debe perjudicarse por exceso de obediencia. Esto es muy, muy jocoso a mi modo de ver y muy interesante, desde luego. No quiero menospreciar a Baudin. Ahora, la soberanía, en este caso, esto sucede porque la soberanía para Baudin es un vehículo de la justicia divina, es decir, la ley del soberano, que es voluntad del soberano, es un vehículo de la ley divina. Y por eso dice Baudin, y es tan insistente en aclarar que es necesario que la ley del príncipe sea hecha a la medida de la ley de Dios. En otras palabras, la ley es expresión del derecho o no es ley. Y asimismo, la voluntad del soberano refleja la ley de Dios o no es soberana. Aquí hay un vínculo entre ley natural y ley civil que es inverso entre Hobbes y Baudin. Muchas de las cosas de Hobbes yo las estoy presuponiendo para encargarme del texto de Baudin, y me disculpo por eso. Baudin hace depender la validez de la ley civil de su compatibilidad de contenido con el derecho, es decir, con la ley divina. En cambio, Hobbes, como todos sabemos, y como se ve muy claramente en su disertación acerca de cómo se hacen vinculantes en el derecho civil los mandamientos de Dios, la validez de estas leyes. Perdón, ¿se me escuchas? Que está sonando la campana. Sim, os sinos indicam 5 minutos. Dale, gracias. Decíamos, Baudin hace depender la validez de la ley civil de su compatibilidad de contenido con el derecho. En cambio, Hobbes, como lo sabemos, hace depender la ley de naturaleza o los mandamientos de Dios de la autoridad del Estado. Esto es algo que señalaba el profesor Clovis ahorita, autoritas non veritas facit legem. Ahora, solo concibe límites externos, Baudin, como lo estamos viendo, y Baudin llega a una conclusión muy similar a la de Hobbes, pero muy distinta en su explicación, y es que Baudin dice que el soberano no puede ser sindicado de una conducta injusta. ¿Pero por qué? La respuesta de Hobbes, como todos sabemos, es que el soberano no puede ser sindicado de injusticia porque el soberano no ha pactado. Si para Hobbes la injusticia consiste en el quebrantamiento de los pactos y en el no sostenimiento de una palabra, un soberano no puede ser sindicado ni de justo ni de injusto en ninguna de sus actuaciones. Y esto también reposa, por ejemplo, en la teoría de la representación desarrollada por Hobbes. En cambio, para Baudin, el soberano no puede incurrir en injusticia porque su conducta debe adecuarse siempre a los deberes que le demanda la ley de Dios. Esto es, el soberano de Baudin es, dado que tiene una justicia suprasoberana, caso que no es el de Hobbes, Hobbes no tiene una, perdón, el soberano de Hobbes, el Leviatán, no tiene una justicia suprasoberana, el soberano de Baudin es, por así decirlo, un súbdito a los ojos de Hobbes. Vamos a intentar decir algunas últimas cosas respecto de Hobbes, y es que en principio Hobbes, como decíamos, no desdice respecto no es distinto
en Baudin en Desdecir de la autolimitación. ¿Qué dice Hobbes en el capítulo 26? Tampoco es posible para nadie estar obligado a sí mismo, porque quien puede ligar, puede librar, y por tanto, quien está ligado a sí mismo solamente no está ligado en realidad. ¿Cuál es la diferencia a mi modo de ver? Y es que Hobbes todo el tiempo reconoce la posibilidad, tanto en la soberanía como en la libertad, de establecer un límite interno, es decir, no reduce la voluntad a voluntad de poder, sino que al establecer un límite interno redescubre, por así decirlo, o descubre, a diferencia de Baudin, la libertad la voluntad como deseo o como querencia. Entonces, veamos, digamos, directamente vayamos a los casos donde Hobbes emplea estas expresiones, y es que Hobbes también tiene una distinción entre ius y lex, como decíamos, pero en este caso es un poco más técnica. Hobbes dice que el derecho consiste en la libertad de hacer o de omitir, mientras la ley determina o obliga una de las dos cosas. Veamos esto en los dos casos rápidamente que establece Hobbes, y es primero, la asunción de la ley de Dios. ¿Qué dice Hobbes respecto del cristiano? Quien sea un cristiano, esto es, quien se haya obligado a sí mismo a recibir a nuestro Salvador cuando vuelva como rey suyo. Esto es algo que también diserta Hobbes a la hora de evaluar la conducta del pueblo de Israel frente al monte Sinaí, frente a Moisés. Y Hobbes dice, he determinado la naturaleza, perdón, ¿por qué razón, sino por sumisión espontánea, podría haber dicho el pueblo de Israel, háblanos y te oiremos, pero no dejes que Dios nos hable a nosotros o moriremos? Entonces, en el caso de la ley de Dios, esto se ve muy claramente, pero también en la asunción de la obligación civil. ¿Por qué? Porque el caso de conquista es evaluado por Hobbes a la luz de esta distinción entre ius y lex. ¿Qué dice Hobbes? He determinado la naturaleza del hombre, cuyo orgullo y otras pasiones le compelen a someterse a sí mismo al gobierno y a la vez al gobierno del poder de su gobernante. ¿Cuál es la distinción acá? ¿O por qué opera acá la distinción entre ius y lex hobbesiana en oposición a la de Baudin? Es que para Hobbes, victoria no equivale a conquista. Es decir, si en el momento de la autolimitación en el que el vencedor se abstiene de matar al vencido y en el momento en el que el vencido se abstiene de continuar en la lucha y se somete al vencedor, no existiría, digamos, el momento instituyente para el Estado. Digamos, para Hobbes, el vencido no se convierte en súbdito por ley, porque la victoria del vencedor no equivale a conquista, es decir, no equivale al derecho de gobierno. En cambio, se hace más bien a través del ius, del derecho natural. Y es que recordemos que el derecho natural está dotado del mecanismo de autolimitación, porque el derecho natural no es solamente, como a muchas veces se pretende establecer, la libertad, cito, la libertad que cada hombre tiene de usar su poder como quiera, sino que como quiera para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la autoconservación es el contenido del derecho natural en este caso. No sé cuánto tiempo me queda, pero voy a pasar directamente a anunciar un par de conclusiones. Infelizmente, Rafael, seu tempo acabou. Ok, perfecto. Lo que haya por decir se dirá después. Gracias. Okay. Obrigada, muito interessante. E sem mais delongas, eu passo a palavra para Patrícia Baer, da Universidade Federal de Santa Catarina, com a apresentação Soberano Limitado de Hobbes. Bom dia a todos. Eu gostaria, eu me perdi aqui nas minhas apresentações. Eu gostaria, antes de iniciar a minha apresentação, deixar uma homenagem para uma grande amiga minha primeira amiga de infância, na verdade, Olga Krause Kopak, o nome dela, uma mulher jovem, uma idade aproximada de muitas de nós aqui, saudável, ciclista, cheia de sonhos, mãe de uma menina pré-adolescente que ela amava mais que tudo, que ela não verá crescer. Ela faleceu essa noite passada por conta das complicações da Covid, após 20 dias de coma, e ela adquiriu o vírus fazendo o que ela mais amava, lecionando. Então, eu queria deixar aqui
ela nunca será esquecida, e os meus sentimentos à família, e que possamos em conjunto suportar essa dor. Eu agradeço o espaço. Eu iniciei essa comunicação dividindo com vocês uma pequena introdução do que eu busco trabalhar em minha proposta de tese. Eu nomeei-a como O Soberano Limitado de Thomas Hobbes. Parto aqui do pressuposto que haja uma compreensão dos ouvintes sobre a natureza humana em Hobbes e a movimentação e a motivação que ela exerce na fundamentação do contrato entre súdito e soberano. Aqui chama atenção mais precisamente para a figura absoluta e ilimitada exercida pelo soberano nos escritos hobbesianos. Creio que uma leitura mais acurada nos mostrará que a figura absoluta só será ilimitada se for nutrida pelo caráter servil dos seus súditos. Eu busco encontrar essa resposta por duas vias de questionamento. Ambas se diferem durante o percurso, mas elas chegam ao mesmo ponto, a limitação do soberano em Hobbes. A primeira via é pela junção das leis da natureza e do direito da natureza, e a segunda pelo conceito ambivalente do termo poder, nos escritos em latim, ora como potência, liberdade, ora como potestas, desculpa, gente, eu tô nervosa, ora como potestas, direito, e usarei como foco o debate a autopreservação, que é a motivação indiscutível para a saída do indivíduo do estado de guerra. A junção das leis da natureza e direito de natureza em Hobbes, mesmo divergindo entre liberdade e obrigação, possui em seu foco central a autopreservação. A lei da natureza se caracteriza pela busca obrigacional da autopreservação e é por meio desta que Hobbes fundamentará as leis civis, dando a ela igual alcance. Já o direito de natureza é, segundo Hobbes, a liberdade que cada um possui para usar o seu próprio poder de maneira que quiser para a sua própria preservação, ou seja, a sua vida. O direito de natureza de autopreservação é um direito puro, adquirido dentro do estado de guerra, na qual não cabe renúncia. Essa contrariedade existente entre direito de natureza, liberdade, e lei de natureza, obrigação, abrangerá toda a teoria hobbesiana, já que para Hobbes o soberano não faz parte do contrato, e que para esta ação se efetive, o detentor da soberania se sujeita a Deus e aos ditames da razão que se encontram nas leis da natureza impostas por ele. Quando observamos essa sujeição soberana às leis da natureza e a sua retenção dos direitos da natureza por meio do contrato, percebe-se um vínculo relacional, frágil, entre súditos e soberano, como se em um primeiro momento não houvesse por parte da soberania nenhuma obrigação para com os que nenhuma obrigação para com seus, o que não faria sentido para o indivíduo hobbesiano, pois entende-se que deve haver uma motivação para que esse faça o contrato, ou seja, adentre numa sociedade civil onde a sua garantia de vida seja efetivada e os meios para alcançar a autopreservação sejam garantidos e vantajosos. Hobbes procura apresentar essas vantagens aos contratantes quando atribui obrigações ao soberano, e uma delas é não permitir utilizar-se dos direitos da natureza de forma negativa, pois seria danoso em uma república um soberano que elevasse o pensamento para si próprio e seria completamente inundado pelas paixões e a ignorância. Afinal, esse comportamento levaria com facilidade a desrespeitar as leis da natureza, preceitos morais indispensáveis para a busca da paz. Uma amostra do que Hobbes espera da soberania encontra-se no capítulo 30 do Leviatã, denominado do cargo do soberano representante, onde o autor discorre sobre diversas funções que o legislador hobbesiano deve se prontificar. E entre elas, a representatividade, o compromisso de provê-lo e também reforçando, desculpa, eu preciso respirar. O compromisso de provê-lo, o que se reforça nessa passagem do filósofo inglês. Pertence ao cuidado do soberano fazer boas leis. Mas o que é uma boa lei? Uma boa lei é aquela que é necessária para o bem do povo. Além disso, é claro. Para Hobbes, as leis são aquelas que advêm das leis da natureza e que possuem o papel de harmonizar o Estado. Não é coibir o povo de todas as ações voluntárias, mas sim dirigi-lo e mantê-lo numa movimentação tal qual não se fira com seus próprios desejos impetuosos. O que tornará o soberano não apenas o criador das leis, mas aquele que garantirá
o cumprimento das mesmas, pautando-se no poder da espada, quer dizer, pela reverência ou pelo temor. É dentro dessas leis que o soberano terá como obrigação manter-se a autopreservação de seus súditos, assim como dar a eles meio para que consiga manter a sua sobrevivência, que inclui proventos, alimento, água. Entretanto, Hobbes deixa claro que a soberania só perdura enquanto durar o poder do soberano de proteger os seus súditos, resguardando para si todo o direito de natureza recebido no contrato, o que nos permite pressupor a servilidade soberana, já que, caso o soberano não crie boas leis, não venha prover o necessário para a autopreservação dos súditos, acabará por motivar, mesmo que sem intenção, a desobediência civil. O que nos leva a crer que o que vai levar a possíveis rebeliões, e assim um retorno para o estado de guerra, o que nos leva em um primeiro momento a acreditar que tanto o direito quanto a lei da natureza podem ser usados como um limitador da soberania hobbesiana, e que irá buscar sustentar com prioridade a autopreservação dos seus súditos. Já a segunda via que eu trago é a ambivalência do termo na obra de Hobbes, em latim. E até já foi colocado em outra comunicação aqui, em potência e potestas. Segundo Strauss, o poder em Hobbes é um conceito ambivalente necessário, podendo denotar o poder físico, potência ou poder. Potência ou potestas, destacando que é na doutrina política hobbesiana que pela primeira vez o poder se torna o tema central e que faz Hobbes o fundador da primeira filosofia do poder. O interessante é que esse termo, poder, pode ser encontrado facilmente nos escritos hobbesianos, e é um termo mais frequente. Ele utiliza-se para explicar o funcionamento da imaginação humana, a necessidade de busca de bem futuro, a necessidade dos indivíduos dentro do estado de natureza, do direito à autopreservação e do mando soberano das suas obrigações. O poder denominado como potência se refere ao movimento que os corpos físicos possuem, em produzir efeitos uns aos outros. Entretanto, o Zarcar sugere que essa denominação não seja vista apenas como efeitos físicos provocados pela força do movimento, mas como signo no qual movimenta os nossos afetos e paixão. Esta contextualização vai em encontro com a leitura do capítulo 10 do Leviatã, uma vez que denota o poder enquanto potência como um propulsor da busca do indivíduo pelas paixões, para que essa obtenha um efeito de âmbito futuro. Tal como a reputação, a glória, estas essenciais pela busca pela sobrevivência no estado de natureza. Isto é, a potência refere-se ao poder individual, sendo moralmente neutro. Já Limonge, ela expande a visão zarcaniana do poder enquanto potência, ao incorporar o conceito hobbesiano a uma aplicação antropológica. Assim, potência deixaria de ser analisado meramente como um capacitador de efeitos físicos e passa a ser acoplado no interior da formação das paixões e dos vínculos relacionais advindo entre eles. A partir daí, recebe-se, então, o status de uma faculdade humana. Potência, então, pode ser vista como a liberdade primitiva do indivíduo, a liberdade natural, a que possui em comum com o direito natural o medo da morte violenta, e, por conta disso, permitirá a união de indivíduos e alcançar uma potência comum. Já potestas deriva do latim potes, que se conceitua como domínio, exercer poder sobre algo. Na tradição jus-naturalista, ampliou-se esse conceito como potestas, enquanto estatal e juridicamente legítimo. Porém, não se efetiva somente pelo meio jurídico, mas, como Hobbes explica, só se efetivará quando o soberano obtiver a capacidade de promover efeitos físicos que resultem na autopreservação, isto é, o poder enquanto potência, e enquanto potência junto com a potestas. Strauss destaca essa ambivalência de conceitos como necessária para a coexistência da realização de uma ordem social justa. Observamos que no estado hobbesiano, no estado de natureza hobbesiano, é um estado igualitário, onde os indivíduos disputam incessantemente entre si. Como Hobbes escreve, que há em todo o homem um perpétuo desejo de poder e mais poder, que cessa apenas com a morte. Os indivíduos, segundo o filósofo inglês, não conseguem contentar-se com um poder moderado. Limonge nos ajuda a entender a compreensão dessa questão com mais clareza, afirmando que as condições instáveis do estado de guerra instigam o homem hobbesiano a serem desejosos de uma vida boa, tendo condições instáveis, e que o faz ser propenso à espada soberana.
O poder soberano, então, a suma potestas, possui da espada soberana potência entrelaçando-se ao contrato, sendo a suma potestas, defensora do poder jurídico enquanto potência. Sustenta, além do poder coercitivo, a função de defesa do Estado. Essa defesa, exercitada pela potência, é que atuará física e fisiologicamente, em outros termos, por meio não jurídico, implicando no controle das paixões e na formação de opiniões determinadas de determinação material da vontade, como no caso da punição, instaurando dentro do corpo político uma interdependência. Por outro lado, a potência e a potestas impactaram também o indivíduo hobbesiano, e isso será latente nos direitos de resistir ao soberano. E Limonge também nos explica que a potência se remete à liberdade, o direito jurídico encontra-se na potestas. Sendo o direito à autopreservação inalienável, o direito possui a potestas de inferir punições por estar juridicamente fundamentada no contrato. O súdito, por sua vez, é detentor da potestas e possui direito a resistir ao soberano, o que ocasionará um conflito de poderes perigoso para o Estado hobbesiano. Pois Hobbes deixa claro, na primeira lei da natureza, que nenhum homem é obrigado a renunciar ao direito de resistir ao ataque contra sua própria vida, assim como não é obrigado a aceitar penalidades que lhe causem qualquer forma de prejuízo. Esse embate entre potência e potestas teria um impacto sobre a concepção de soberania de Hobbes, primeiramente por estremecer os alicerces do Leviatã, pondo em risco a construção do Estado, e em seguida tornaria o soberano frágil mediante seus súditos, pois poderia ser posto em julgamento as suas ordens, o que poderia pressupor que o soberano governe até que ele tenha requisito, até que para ele seja requisito a aceitação. Quanto a essa aceitação necessária para o soberano, Hart nos traz uma concepção que serve tanto para a via da potência e potestas, quanto para a via do direito de natureza e das leis da natureza. Hart nos traz uma concepção interessante que se dá na aceitação, enfatizando que, por meio do hábito da obediência do povo ao soberano, o autor evidencia que a aceitação do soberano não se dá apenas pelos castigos e leis que ele impõe, mas também por intermédio da aceitação e de práticas sociais públicas. Em outros termos, através da sua qualificação como legislador e de um comportamento mediante as regras criadas perante o povo. Entretanto, ouso ir além desse pensamento de Hart, e parto do pressuposto que essa obediência ela deve ser mútua. Ora, se o soberano depende da aceitação e das práticas sociais para manter-se absoluto, ele também deve manter-se obediente ao povo, representando as suas vontades e dando-lhe condições de vida que permitam uma vida segura e confortável, como acordado na sua retirada do estado de natureza. Outra questão, que se levarmos em conta a concepção ao encontro do tópico que se encontra na obra do Cidadão, que se intitula Os Cidadãos, os súditos devem receber satisfação do governo contra os juízes que se mostram corruptos, é um claro exemplo da nossa afirmativa, pois o Hobbes, nesse tópico, faz menção ao direito dos súditos honestos de desfrutarem de sua liberdade inofensiva, sendo a imposição dos agentes externos fraudulentos, e principalmente de terem as suas queixas ouvidas, isto é, podemos deduzir que o soberano pode até não fazer parte do contrato, mas ele possui um vínculo obrigacional e que ele se torna ilimitado mediante o seu cumprimento. E caso a soberania não cumpra o seu papel efetivo em promover aos súditos a segurança desejada, lá no estado de guerra, eles terão motivação para contestá-la. É isso, gente. Desculpa o nervosismo. Muito obrigada, Patrícia. Excelente. Então, aproveito, né, e abro agora a sessão para as perguntas. Lembro que é usando o mecanismo aí do levantar a mão e já usando, né, dos poderes limitados, né, e não soberanos aqui da mediação, eu queria, por favor, se o Clóvis pudesse comentar, né, muito interessante a tua apresentação, Clóvis, sobre a autoridade, e me pôs a pensar num problema, né, que vincula, vamos dizer assim, a questão da teoria do conhecimento com a da autoridade. Há uma leitura de que, para Hobbes, a gente não pode saber além das hipóteses, não é, sobre as questões da natureza. E aí eu queria te perguntar se,
primeiro, se você está de acordo com isso, e aí, instando, caberia, na sua percepção, a autoridade do soberano determinar verdades sobre a natureza? Ou seja, caberia ao soberano definir questões ligadas ao que a gente entenderia como ciência? Oi, Rita. Eu acho que é uma questão difícil, né? Se eu entendi, o que você está perguntando é justamente a respeito dessa distinção que o Hobbes faz entre o conhecimento empírico e até em relação às ciências empíricas e a ciência no sentido da geometria, né? Então, eu acho que uma primeira consideração é que, em vários momentos, isso está no Leviatã, isso está no De Corpore, Hobbes estabelece que a política tem um estatuto diferenciado, semelhante à geometria, porque na política, tal como na geometria, nós é que somos os autores. Então, nós conhecemos a origem do movimento, né? Então, se nós tomarmos já a concepção do que é conhecimento científico, que está lá no De Corpore, enfim, e que está espalhado, digamos, ao longo da obra hobbesiana, o conhecimento científico ou o conhecimento filosófico tem a ver com conhecer as causas e os efeitos, né? Mas especialmente conhecer as causas, certo? Então, nesse sentido, por que o que aparece na obra hobbesiana é que, no caso das ciências naturais, se eu entendi bem a sua pergunta, há um certo limite, e por isso sempre a ciência empírica seria hipotética, porque nós não conhecemos, nós não temos acesso empiricamente à causa originária, né? Então, nós temos aí uma limitação epistêmica. Agora, na geometria, né, nós conhecemos as causas originárias, nós conhecemos a origem do movimento, dado que somos nós os próprios autores. Do mesmo modo, isso acontece na política, né? Então, é evidente que no Hobbes, para mim, há essa condição de que a política tem uma espécie de estatuto que é semelhante à geometria, né? Isso não sou eu que estou dizendo, está no texto claramente do Hobbes, né? Então, acho que quanto à tua primeira parte da questão, eu diria isso. Agora, na segunda parte da questão, assim, se o soberano deve instituir a verdade, eu não tenho clareza sobre isso, né? É evidente que, não sei se eu entendi se no caso da tua pergunta, o soberano deveria instituir a verdade no sentido das ciências empíricas. Eu acho que essa não é a preocupação de Hobbes e também não é muito esse o caminho que eu tomei. A minha preocupação, justamente, a tua pergunta é um pouco a pergunta que me move aqui nesse trabalho de investigação, né? É se o soberano institui a verdade arbitrariamente ou não, né? Eu acho que essa é a tensão que, para mim, aparece, né, no Hobbes. Tem até um texto famoso do Lebrun, né, que justamente Hobbes é a instituição da verdade, né? Então, no caso da moral, acho que esse é o problema, né, que eu tentei apresentar. Claro, eu tive que resumir aqui o meu texto para caber nos 20 minutos, mas a ideia é que, sim, a gente teria um problema de impossibilidade, né, de definição, de clareza, de consenso em torno das noções de bem e mal originariamente, por esses problemas que eu apontei, né, a tese de que não há um summum bonum, a tese de que da natureza das coisas nós não podemos derivar nenhuma noção absoluta de bem e mal, e, por outro lado, uma espécie de insuficiência na própria condição da razão de determinar um tipo de bem, dado também essa mudança radical que o Hobbes faz em relação à tradição no que diz respeito ao conceito de razão, que no Hobbes passa a ser basicamente um cálculo com nomes, né? Então, o que eu tentei mostrar um pouco isso é que não necessariamente se trata de uma instituição da verdade que o soberano faz, né? Há, sim, uma ideia de interpretação da lei, né? Da lei natural. E, nesse caso,
o soberano, eu acho que isso vai um pouco na direção do que a Patrícia também falou. Eu não diria que ele tem, nem que ele tem um dever, né, moral, um tipo de obrigação. O soberano não tem uma obrigação, efetivamente, em relação aos súditos. Porém, ao fazer a lei, né, e isso está muito claro, tanto no capítulo sobre as leis civis, quanto no capítulo sobre o cargo do soberano, o que o Hobbes deixa claro é que há, sim, uma espécie de princípio de racionalidade no processo legislativo, né? E, por exemplo, né, isso que o Hobbes diz que, na feitura das leis, o soberano deve levar em conta a justiça, né? Então, claro, isso não significa que eu esteja tentando defender que o soberano tem uma limitação que deriva da lei natural ou de uma justiça natural, né? Não se trata disso, eu não estou tentando interpretar o Hobbes como um justnaturalista, ao contrário disso. Agora, eu acho que todas essas questões nos conduzem para a ideia de bom governo, né? O Hobbes diz ali no capítulo sobre o cargo do soberano que fazer boas leis é fundamental para a potência do Estado. E, nesse sentido, vai um pouco na direção de várias coisas que a Patrícia falou. Ou seja, o soberano tem o arbítrio final, certo? Ele pode, em última instância, ele tem autoridade, ele tem esse arbítrio de fazer a lei conforme a sua vontade. Contudo, se ele não fizer boas leis, se ele não levar em conta a justiça, se ele não levar em conta todo esse conjunto de procedimento racional que, em última instância, se origina no pacto de autorização, cujo objetivo fundamental é a preservação dos súditos, ele diminui a potência do Estado, ele diminui a capacidade do Estado de garantir a segurança, e isso pode levar a um outro problema, que é o problema da dissolução do Estado. Então, eu acho que, claro, tem uma tensão, as coisas para mim não são muito claras, né, mas claramente eu acho que isso aparece forte no Hobbes, essa ideia de que há, sim, necessariamente uma noção de bom governo, de um processo legislativo orientado por um conjunto de procedimentos, e que esses procedimentos seguem claramente um conjunto de regras racionais, né? E, para mim, isso significa interpretar bem as leis de natureza, né? Enfim, não sei se te respondi claramente aí, mas foi o que eu tentei, Rita. Obrigado pela questão. Excelente, Clóvis, obrigada. A Bel Limonge tem uma questão. Bom dia a todos. Eu queria só dizer o seguinte, eu só quero fazer um comentário breve. Primeiro, saudar a mesa, que realmente foram 3 exposições muito interessantes em torno de um mesmo tema. Eu queria observar a questão um pouco da limitação ou da racionalidade que está por trás da soberania, né? E que é um tema fantástico, né? Sobretudo agora para nós, quer dizer, o que está todo mundo querendo pensar? A racionalidade que está por trás do Estado, sendo Hobbes um autor que oferece, né, um aporte importante para essa questão, a racionalidade que está por trás do Estado, no momento em que o Estado, no caso do Brasil, está se desmantelando. E a fala da Patrícia no início, muito triste, é só enfim, um testemunho disso. Então, queria chamar atenção para isso, a importância da gente hoje no Brasil, nesse contexto, pensar, a partir de Hobbes e outros autores, a questão da racionalidade que sustenta o Estado, porque fala-se muito mal do Estado, isso e aquilo, mas acho que todos os hobbesianos são atraídos um pouco pelo texto do Hobbes e falam assim, mas aí tem algo muito importante que não pode deixar de existir, e nós estamos tentando pensar isso. Então, eu queria só fazer essa observação com relação à fala de vocês, e também fazer uma sugestão, mais especificamente para o Clóvis, porque o Clóvis colocou no seu título, né, ciência política, acho que normatividade, né, no Hobbes, e eu queria sugerir assim, que a gente talvez pensasse os níveis de normatividade, né? Tem uma normatividade jurídica propriamente, uma normatividade física que está por trás dessa teoria da potência, né, que vocês estão trazendo, uma normatividade moral, enfim, talvez pensar aí esses níveis diferentes, porque
o soberano certamente é o iniciador, né, da racionalidade e da normatividade jurídica, mas isso não quer dizer que esta atividade não esteja matizada, pontuada por outras normatividades, física, moral, aí não sei o que mais que a gente pode pôr. Mas, enfim, era só fazer essa sugestão. E parabenizar novamente os expositores pela excelente temática que eles levantam. Ok, Bel, obrigado pelas considerações. Certamente, né, uma questão que sempre me preocupou desde o início, né, que foi contigo, né, Isabel, inclusive, é um pouco essa relação entre essa normatividade jurídica do Estado e se há outra normatividade da qual deriva essa normatividade jurídica, né? Eu sempre tentei ir por um caminho distinto de buscar uma normatividade na lei natural, no sentido justnaturalista, né? Mas, certamente, né, eu acho que a gente pode pensar um tipo de moral, um tipo de ética no Hobbes que esteja antes da normatividade jurídica e que não necessariamente esteja, digamos, no âmbito da tradição justnaturalista, né? E que eu acho que tem um pouco a ver com a tese de que há, sim, uma espécie de teoria da virtude no sentido do bom comportamento, no sentido da sociabilidade. Eu acho que talvez a gente pudesse encontrar ali um tipo de normatividade e cuja consequência aparece no processo de autorização. Então, muito obrigada. Antes de passar a palavra para o Márcio, que é o próximo, eu gostaria só de lembrar que a gente fechou as 5 perguntas, já tem mais questões aqui no chat, mas em havendo tempo a gente faz essas seguintes, tá bom? Então, por favor, Márcio. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir, gente? Tá, ok. Sim. Eu acabei ligando o vídeo, nem ia ligar o vídeo, mas acabei ligando. Bom, eu tenho uma questão com a Isabel. Primeiro, bom dia, né, gente? Parabéns pela apresentação de vocês, foi muito legal. Como a Isabel bem notou, os temas são muito conectados, o que é bem interessante e demonstra que a organização foi muito bem feita, não é? Porque, na verdade, conectou os temas todos e fica uma mesa muito legal. A minha questão vai um pouco na linha daquilo que a Isabel colocou já, né? E aí, Clóvis, é mais para o Clóvis, porque eu tenho alguns pontos na apresentação do Clóvis que eu acho que me tocam um pouco mais. Tem um momento em que você diz, Clóvis, que para o Hobbes as pessoas são todas iguais em termos intelectuais. E eu, pelo menos, a minha interpretação é que não, o Hobbes não considera isso. Não é? Ele, na verdade, acha que nós, ainda que possamos ter capacidades muito parecidas, não é? A nossa igualdade natural é uma igualdade que se resume à possibilidade de matar o outro e de sermos mortos pelo outro. Não é? E o resto, na verdade, nós temos uma diversidade bastante grande, inclusive em termos de inteligência. E quando a gente vai falar, por exemplo, de razão, e a razão científica, propriamente dita, ela é adquirida. Não é? Ela é, na verdade, algo que a gente constrói. Isso é a minha interpretação, Cláudio, eu estou tentando te colocar para aquilo que, de repente, você pode depois ter como resposta. Então, como a gente vai ter, né, essa ideia de que a gente está construindo uma razão científica que é algo que é artificial, nesse caso, não é? Me parece que o Hobbes tem a ideia de que o soberano ele deve, né, ter essa razão científica muito bem construída. Né? E ele mesmo diz em vários momentos que o soberano deve ter, né, conhecimento pleno da filosofia moral, né, para que ele possa governar bem. Né? E aí tem um outro ponto, que é um ponto que eu gosto de me agarrar bastante, aí tem um pouco a ver com aquilo que a Isabel acabou de colocar, que vai dizer o Hobbes, assim como na ciência política a matemática, e na matemática, a gente tem uma coisa que se você aprendeu as regras da matemática, se você aprendeu a somar, né, 2 mais 2 igual a 4, você não erra. Né? E se você erra, você percebe e você volta atrás. Então, parece que o conhecimento, nesse caso, ele te impõe um certo tipo de comportamento, um certo tipo de conduta. Né?
nós teríamos aí quase que uma normatividade epistêmica nesse caso, né? Ou seja, a gente, uma vez que tenha conhecimento sobre algo, não consegue negar esse conhecimento na nossa conduta, a gente precisa agir de acordo com ele. E me parece que o Hobbes tenta fazer justamente esse fechamento, ou seja, o conhecimento da filosofia moral é necessário para o soberano. Uma vez que alguém conheça a filosofia moral, essa pessoa não pode agir contrário à filosofia moral, né? A menos que esteja numa condição na qual ela não possa ser aplicada. Esse seria o caso dessa natureza, né? Mas como o soberano ele está inevitavelmente numa condição, num contexto de paz, e ele é o responsável pela paz, e as normas da filosofia moral são aquelas que estabelecem a paz e que, de certa maneira, a mantêm, parece que ele não tem como escapar disso. E aí minha pergunta para ti é, Cláudio, né? Essa imagem de um soberano que conhece a filosofia moral, né, e que a aplica, né, no seu governo, ela seria um ideal hobbesiano, seria algo que o Hobbes ele coloca como sendo algo que seria o melhor, né? E todo o resto é o que existe, é a realidade, e a gente precisa se contentar com aquilo que a gente tem, né? Ou o que o Hobbes está dizendo é que só é possível um Estado com estabilidade, com paz constante, né, e bem governado, uma vez que nós tenhamos este ideal tornado realidade. Ou seja, um soberano que tenha conhecimento pleno da filosofia moral e que aplique, né, aquilo que ela ensina, né? Enfim, falei bastante, a pergunta não era para tudo isso, mas é mais ou menos essa a pergunta, tá, Cláudio? Que tem a ver justamente com isso, com as formas de normatividade que você pode pensar dentro da teoria hobbesiana, não é? Claro, eu estendo essa pergunta também ao Esteban e à Patrícia, se quiserem, eu acho que isso tem a ver com a autolimitação do poder soberano, né, e tudo isso, então, se puderem também comentar, eu gostaria. Obrigado. Oi, Márcio, obrigado pela pergunta. Foi longa, eu não sei se eu consegui pegar tudo, mas na minha concepção aqui, você tem duas perguntas, né? A primeira sobre a igualdade natural, eu tive que cortar o texto, então, evidentemente, eu até imaginei que alguém ia me fazer uma questão dessa afirmação quando eu falei sobre a igualdade natural. Claro, no meu texto original eu explicava, né, um pouco melhor a questão, porque o Hobbes diz que, naturalmente, a única coisa que distingue, por natureza, a nossa capacidade de raciocínio é a velocidade com que nós fazemos a ligação de uma concepção à outra. Por natureza, essa é a única diferença. Uns têm isso um pouco mais rápido, outros têm isso um pouco mais lento, né? Naturalmente, é isso que a gente tem. Agora, voltando exatamente àquilo que você disse, no estado de natureza, isso não faz diferença nenhuma, né? Da mesma maneira que a desigualdade de força física que o Hobbes admite que existe, né, no estado de natureza isso não faz nenhuma diferença, né, por vários motivos, porque eu posso atacar alguém por uma emboscada, mesmo sendo menos inteligente e menos forte, eu posso me unir com os demais, então isso não faz diferença, né? Então, em virtude do nosso tempo escasso de 20 minutos, eu cortei essa parte, mas, claro, eu entendo, há essa diferença, né? Mas, no fim das contas, no estado de natureza, isso não faz nenhuma diferença, e se nós observarmos lá no capítulo 13 sobre o estado de guerra, é justamente a concepção de que os indivíduos têm de que os outros são relativamente iguais que faz com que esses indivíduos se sintam, digamos assim, o direito de competir pelas mesmas coisas, né? Então, acho que essa ideia de igualdade natural, ainda que, claro, a gente possa discutir no detalhe, que não é uma igualdade exata, mas, em última instância, eu entendo que o Hobbes está plenamente de acordo com a tese fortemente presente na modernidade de que há uma igualdade, né? Não há uma distinção natural entre os seres humanos que possa justificar uma diferença, por exemplo, uma diferença de autoridade e de poder. Para mim, não é aí que o Hobbes justifica a soberania, certo? Então, isso que eu tentei mostrar no texto, né? O Hobbes, a escolha do soberano não se dá porque ele é mais inteligente. Não é com isso que o Hobbes está tentando resolver, entende?
porque senão o Hobbes seria um aristotélico, de novo, seria um indivíduo, entende? Que estaria fundando a teoria política numa ideia de que há uma hierarquia natural entre as pessoas e, portanto, tem um indivíduo que é melhor, sei lá, que é mais inteligente, mais bem nascido, e por isso ele é o detentor do poder. O Hobbes, a minha concepção é de que o Hobbes arrasa com essa concepção, né? Ele coloca por terra essa concepção de que o poder, digamos, a autoridade jurídica seja instituída tendo como base essa distinção natural. Então, isso em relação à primeira pergunta. Eu já não lembro mais exatamente a segunda pergunta, porque ela foi longa, Márcio, mas o que eu tentei mostrar é um pouco isso que você disse, sabe? Que eu não estou querendo dizer que com isso, dado que não interessa que o soberano seja superior epistemologicamente aos demais, não estou querendo dizer que com isso signifique que o governante possa ser qualquer um e que ele possa agir como o nosso governante aqui, de maneira totalmente irracional, entendeu? Acho que o meu texto no final foi para essa direção, para tentar mostrar, sim, que há noção de bom governo e que esse bom governo está necessariamente imbuído de um conhecimento, né? O Hobbes fala isso ao longo do texto, de que isso está explícito no capítulo sobre a lei civil, que aquele que faz a lei civil precisa conhecer as causas e as consequências. Então, ele precisa ter efetivamente um conhecimento da ciência moral, evidentemente, tá? Mas isso, para mim, Márcio, tem mais relação com o bom governo, tem mais a ver com a possibilidade da continuidade, com a manutenção do que o Hobbes chama de potência do Estado, né? Essa capacidade de manter a potência do Estado que faz com que o Estado continue sendo justificado na medida em que, dessa maneira, ele consegue prover o objetivo do pacto, que é garantir a segurança. Estou falando aqui em segurança no sentido bem amplo, que para o Hobbes não é meramente a preservação física, né? Mas é, como todos nós sabemos, um conjunto de condições. Tá? Então é um pouco isso, Márcio. Acho que sim. Eu não estou defendendo que pelo fato de que o Hobbes não está necessariamente interessado na capacidade intelectual daquele que vai exercer a soberania, é que o soberano possa ser um doido qualquer, né? Quer dizer, ele pode até ser, mas efetivamente, se ele for assim, ele vai gerar resistência, ele não vai conseguir garantir a potência do Estado e, efetivamente, ele vai encaminhar o Estado para o problema da dissolução, ou seja, para a guerra civil. E aí acho que a fala da Bel foi muito precisa, né? É aquilo que às vezes se vislumbra, infelizmente, no nosso país, né? Onde o soberano efetivamente não é um cientista, ao contrário. Não sei se te respondi, Márcio, mas, enfim, é um pouco isso. Eu vou passar, então, por favor, para o Jonathan. Ele colocou no chat, mas eu peço que ele abra o microfone, por gentileza. O Jonathan ainda está por aí, senão eu vou aproveitar aqui. Ok. Tá entrando. Gente, então eu vou, para evitar, não sei se o Jonathan teve algum problema na internet, peço que o Cláudio faça a questão, e se puder ser breve, Cláudio, que a gente está aí, acredito, já pertinho do nosso limite. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Ouvimos. Ouvindo? Ok. Sendo breve, então.
eu consegui só ouvir a Patrícia. Estou com problema de rede móvel aqui, consegui apenas agora. Mas pelo que falaram, eu compreendi mais ou menos o que o Clóvis tinha apresentado. Gostaria muito, não só o Clóvis, mas o Delmo também, coisa assim. Enfim, estou com essas limitações. O que eu queria é mais assim uma breve recuperação nesse sentido aí, e até para jogar assim para a gente pensar, né, uma perspectiva geral sobre esse problema, e que é complexo, bastante complexo, o que vocês todos levantaram aí. Eu diria assim, eu vou retomar o que eu falei ontem sobre a questão das lentes de aumento, né, que são lentes que multiplicam, vamos dizer assim, né, o interesse próprio, antídoto, perdão, que é algo perverso ao Estado. O Hobbes tem uma outra frase no Behemoth, se não me engano, que ele fala que o Papa multiplicava os seus sermões, ou seja, multiplicação também entra dentro dessa concepção da lente de aumento, né? Multiplicava os sermões para doutrinar, né? Através da multiplicação dos sermões, de tanto bater na tecla para afirmar a sua autoridade sobre os soberanos e estabelecer, então, a ideia da cristandade. Bem, o que eu quero dizer é isso? Isso é uma forma de estabelecer o governo de forma horizontal. É o Estado feudal que está aí, né? De cima para baixo. Daí, nessa linha aí, que até o Clóvis colocou, em Hobbes nós temos uma instituição, uma instituição horizontal, né? Há um consenso dos iguais para estabelecerem o soberano. E mais, eles são autores nessa instituição. Pois bem, no momento que isso se estabelece, não é preciso mais aquela retórica dos que buscam forçar a instituição de uma doutrina. Então, a ciência política, em certo sentido, e aí eu sigo o Sorel, ela é um pouco diferente do que nós compreendemos como ciência científica hoje. Ela significa um conhecimento que estabelece novas regras estabelecidas consensualmente sobre a racionalidade para fundar o Estado. O que eu quero dizer, então, é o seguinte, que também foi conversado aí. Nós estamos aqui passando, em Hobbes, da realidade natural para a realidade política. Esse é o ponto, eu acho, sabe? Com a instituição do Estado se estabelece uma nova realidade, se cria uma nova realidade. E, com isso, a questão epistemológica, por mais que seja importante, não é de primeira primazia, né? Porque todos concordaram. Não é preciso retórica, não é preciso mais que os ritos religiosos, etc., etc., ou então não é preciso mais a força como um Estado por aquisição, para que as pessoas sigam as regras. Elas próprias estabeleceram isso. E com isso se estabeleceu, então, o que eu vou sugerir aqui, uma necessidade racional política, pelo qual o soberano pode estabelecer as suas regras, tendo, claro, como único dever o princípio de segurança, que é o salus, a salvação do povo, né? Que é o único dever do soberano, e que significam também aí as leis naturais pelos quais ele deve seguir. Pois bem, é isso que eu gostaria de complementar e deixar em aberto se alguém quiser comentar. Obrigado.
Bom, Cláudio, não sei. Eu só queria comentar o seguinte: não é qualquer um que participa de um evento Hobbes numa rede na praia. Acho que isso é uma coisa importante para comentarmos, né? Mas não sei, não sei, Cláudio. Eu acho que claro, eu tendo a concordar um pouco, se eu entendi bem, com algumas coisas que você disse, né? Exato. Eu acho que há essa distinção radical entre esses dois momentos, né? Essa distinção radical passa, para mim, justamente por esse processo, né, de instauração de um novo modelo jurídico, no qual o soberano não é só aquele que exerce o poder ou a força, mas especialmente que institui um novo regime de linguagem, né? E esse novo regime de linguagem que estabelece definições claras do que é o certo e o errado, já que essas definições, por natureza, o Hobbes diz claramente, são impossíveis de ser atingidas no sentido de ser impossível encontrar um consenso, né? Na medida em que elas derivam sempre das paixões, né? Então, tendo a concordar, sim, contigo, com essa distinção radical. Agora, de novo, né, o soberano tem esse papel, ainda que eu também acho que concorde contigo, né? Eu acho que a questão epistemológica sempre parece ficar em segundo plano. Não é à toa que essa questão do bom governo, da interpretação das leis, ela está nesses dois capítulos do Leviatã, principalmente o capítulo sobre o cargo e o capítulo sobre a lei civil, mas são extremamente curtas, né? São dois capítulos em que o Hobbes trata disso, e nós temos que derivar qualquer tipo de interpretação sobre a autoridade desculpe, sobre o processo legislativo, sobre o processo de interpretação das leis, daquelas poucas linhas e nas entrelinhas, né? Mas, de novo, eu sempre tendo a pensar a necessidade de que sim, o soberano deve agir racionalmente, né, nesse momento do processo legislativo, né? Não é um arbítrio irracional, né? Ele até pode, né, agir do modo que ele bem entende, mas não é um arbítrio irracional. Mas eu queria passar a palavra para a Patrícia e também para o Estevam para comentar, porque senão só eu, e também, como bons robesianos, tenham piedade um pouco de porque na organização do evento eu mal consegui prestar atenção na minha fala, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Patrícia e para o Estevam comentar alguma coisa. Então, assim, uma coisa que eu trabalhei no meu projeto, e também por causa do tempo, né, que é mais limitado, eu não pude mostrar, é justamente essa ideia do envolvimento da política do soberano atual, e aí a gente pode botar isso aqui para o Brasil, né, com o soberano robesiano. E é uma ótica interessante, porque o soberano de Hobbes tem mais obrigação do que o nosso. Isso é triste, gente, né? Ele tem mais obrigações do que o nosso. Porque se a gente estivesse vendo pela doutrina, né, pela teoria hobbesiana de soberania, a política atual que a gente está vivendo, o modo que é lidado com o jurídico, com o estatal, no modo geral, está sendo pisoteado, ou seja, não está sendo levado a sério. Seria o alavanque para uma rebelião, para algo mais além, que é algo que a gente não tem. Eu acredito muito que, hoje em dia, a filosofia, as ideias hobbesianas dentro da filosofia, elas são muito consistentes quando você trata elas junto com a realidade. Acho que não tem como não dizer que é. A partir da hora que você adentra nos escritos de Hobbes, você consegue ver ali uma ideia real de democracia, né? É claro que a gente não vai pegar a parte do totalitarismo, que a gente não está precisando disso, né? Nem pensar nessa parte. Mas a parte que se pressupõe, por exemplo, é servir o povo, né? A serventia para o povo, que é algo que o Hobbes deixa muito claro. E eu acredito muito na questão e claro que eu espero estar errada e provem ao contrário, senão não teria aprendido, mas eu acredito muito nessa ideia de uma limitação soberana servil. Não um soberano que talvez ele seja limitado pelo fato de não poder fazer tudo, né? Como a gente vê em algumas questões ali, mas a ideia dessa soberania limitada para servir
os demais, né? E eu acredito que dentro desse contexto, levando esse contexto para a atualidade, a gente consegue trabalhar muito a questão de relações de poderes, as relações humanitárias, as relações sociais em um todo. Eu acredito que vindo disso é bem construtor, bem construtivo. E só isso para complementar mesmo, no mais. Nada que agregar. Gracias. Por favor, Rafael, Esteban, fique à vontade para fazer seus No, comentários. nada que agregar en realidad. Muy interesantes las disertaciones y agradezco la oportunidad. Então, gente, agradeço muito uma manhã, né, e especificamente aqui a mesa muito rica, de muitas interações e, como a gente viu, muito necessárias as discussões, né? São discussões que, para um desavisado, pode ser que pareçam distantes, mas são muito pertinentes ao nosso tempo. Então, esperando, né, que todo mundo esteja aí pronto para continuar nas nossas discussões nos próximos dias e à tarde, né? Eu faço só uma observação, gente. Houveram algumas intervenções, comentários no chat, né? Então, como a gente tem esse tempo limitado, talvez, se os apresentadores tiverem interesse, talvez possam disponibilizar algum campo de contato, quem sabe um e-mail, para eventuais trocas com as pessoas que não tiveram oportunidade de comentar ou fazer suas perguntas. E, no mais, em nome aí do Congresso, a gente deseja um bom almoço para quem tiver em hora de almoço, né? E até mais tarde. Até mais tarde. Voltamos literalmente até daqui a pouco. Gente, só me lembrando aqui, o Clóvis está me lembrando aqui que tem o e-mail das pessoas no caderno de resumos. Então, por favor, quem não conseguiu, pode comentar a partir desse recurso. Obrigada e, novamente, bom almoço, boa tarde a todos.